a esse brilhante deputado que nos dá essa honra e o prestígio de tê-lo aqui. E coordenação do Ponto BR no Brasil, que é um dos iniciantes da internet aqui no Brasil, conectado em todo o tema da internet no mundo. Quero convidar também, representando a área das empresas de telefonia e que também tem grande acúmulo nesse debate, que é o Nilson Camolese, que é diretor nacional do Grupo Telefônica Vivo no Brasil. Eu agradeço a sua presença, representando aqui esse mundo das empresas. Os ativistas da internet, aqueles que fizeram o bom combate, não só fizeram, como fazem o bom combate. Quero pedir aqui uma salva de palmas para o Marcelo Branco, que é um grande ativista do tema de software livre e da liberdade na internet. Agradecer, Marcelo, mais uma vez a sua presença no nosso fórum para debate do Marco Civil. Quero também, o Marcelo é consultor para a Sociedade da Informação, professor honorário da Cevatec, membro do Conselho Científico do Programa Internacional de Estudos Superiores de Software Livre na Universidade Aberta da Catalunha. Quero também convidar aqui o Eduardo Neger, que é presidente da Abranet, que é o pessoal que trabalha aqui, fundamental, das provedoras de internet, né? E também a Veridiana Limonte, advogada e membro do IDEC, que está nos dando aqui a honra. Eu perguntei para ela como é que faz para ter um sorriso lindo sempre, né? E ela sempre tem um sorriso aberto e vai nos trazer aqui a visão do consumidor, porque o IDEC certamente é a instituição mais importante na área do consumidor, na defesa do consumidor no Brasil. E, por fim, o Antônio Moreiras está aqui, e peço para vir à mesa também a presença do Júlio Semeghini. O Júlio, ele é uma referência no debate sobre internet no Brasil, ele é do PSDB, foi deputado federal, ajudou a construir toda essa legislação e hoje é secretário de Estado no Estado de São Paulo, aqui do governador Geraldo Alckmin. E peço também para vir à mesa o nosso Virgílio Almeida, que está no Ministério de Ciência e Tecnologia. Para fazer a moderação, eu passo a palavra então ao Demi Guesco e agradeço. O Demi era para estar em Singapura, mas o destino fez com que ele estivesse conosco e o bom destino passa a fazer com que ele coordene esse debate. Demi, com você. Muito bem. Tá funcionando aqui, tá? Perfeito. Você não quer ficar de pé, não? Ficar de pé. Tá bom. Vou assumir aqui o pódio. Olha, como está sendo transmitido, nós vamos pedir 1 minuto para a transmissão, para ligar, acertar toda a parte de transmissão. Aí você conhece. Marcos Barreto, Juliana estão aqui presentes também. Um abraço a todos e vamos ao debate. Muito bem, eu agradeço ao Paulo Teixeira por ter feito a introdução e apresentado toda a mesa. Eu acho que esse é um debate muito interessante. Eu vou fazer um comentário muito curto inicial e passar aos membros do painel. Meu comentário é o seguinte: nós temos um marco civil, é uma lei, está implementado, funcionando, e ele tem uma função básica, que é proteger os conceitos da internet, proteger os usuários, proteger o conteúdo contra a remoção inadequada, proteger os empreendedores, sabendo qual é a regra do jogo. Em suma, ele está em voo, né, desde o ano passado. Agora, nós estamos no meio da fase de aperfeiçoamento, onde eventualmente alguma coisa tem que ser esclarecida
onde eventualmente alguma coisa tem que ser explicada em mais detalhes, onde eventualmente alguma exceção tenha que ser colocada caso seja necessário. Mas o meu apelo aqui é o seguinte: nunca esqueçamos que a lei em si existe, é completa, é uma lei modelo internacionalmente, funciona, e não é, na minha opinião, nenhuma boa intenção preenchê-la de buracos e exceções, transformá-la num queijo suíço. Então, meu apelo seria: vamos nos concentrar na essência da lei, evitar, por exemplo, de usar ela para tudo. Ela tem uma função básica, que é a internet. Ela não é para resolver problema de competitividade desonesta, não é para resolver problema de abuso de poder. Ela é para fazer um acesso neutro e igual e amplo para todos na internet e preservar o direito de cada um colocar o seu conteúdo. Então, nós temos uma mesa muito rica, muito grande. Eu acho que cada um devia falar, talvez aí uns 5 minutos, se tanto, para a gente poder começar um debate. Eu vou começar pelo Molon, que foi o primeiro a ser apresentado, e ele é o responsável e quem perseverou para conseguir o Marco Civil ser aprovado. Obrigado, Demi. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer, ainda é bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a Campus Party, a Francesco, e queria agradecer muito a todos os que estão aqui fazendo parte desse debate, começando pelo deputado Paulo Teixeira. Foi o deputado Paulo Teixeira que me deu a honra de ser relator dessa lei. Quando o Marco Civil chegou no Congresso Nacional em 2011, diversos parlamentares pediram a relatoria desse projeto e coube a ele, que era líder da minha bancada, do Partido dos Trabalhadores, escolher quem seria o relator dessa lei tão importante. E eu tive o privilégio e a honra de ter sido escolhido por ele. Eu dizia há pouco, Paulo, para a Manuela, que essa gratidão não vai passar nunca, não é? Se você não tivesse apostado em mim, eu não estaria aqui hoje fazendo parte desse debate. Mas não apenas por isso eu sou grato ao Paulo, mas também por toda a militância dele, por toda a luta dele para que o Marco Civil virasse lei e por toda a atuação dele nesse campo de inovação, ciência e tecnologia, participação, internet e tantas outras coisas. Então, Paulo, antes de mais nada, a você um abraço sincero e a minha admiração. Eu queria agradecer muito também aos demais participantes dessa mesa que ajudaram muito na aprovação do projeto. O Demi, que é uma referência para todos nós e que fez sempre uma voz sábia, segura e tranquila durante o difícil percurso para o Marco Civil virar lei. Foi muito difícil, foi muito difícil. E nós todos conseguimos juntos. Isso se deve muito a vocês também, que apoiaram, que participaram, que nas redes pediram a aprovação do Marco Civil, fizeram tuitaços, mandaram e-mails, entraram nos perfis dos parlamentares para comentar, para pedir o apoio deles. A vocês o nosso muito obrigado. Ao Demi, por ter sido essa voz experiente, segura e tranquila, que nos ajudou a avançar de forma sábia, eu diria. Ao Marcelo Branco, com a sua militância, que é outra referência para nós, e que com a sua vibração, com a sua determinação, com a sua garra, nos ajudou também a não ceder no principal, no meio das maiores pressões. Da mesma forma, a Veridiana, que falando pelo IDEC, sempre levava a voz do usuário, do consumidor, dizendo, não cedam nos nossos direitos. Ao Enilson, que também contribuiu com as suas ideias, e que quando tínhamos convergências e divergências, soube fazer isso também de uma forma sempre a contribuir para que a lei virasse a lei que virou. Ao Eduardo, da Abranet também, e a todos os componentes da Abranet que participaram, nosso muito obrigado. Ao Virgílio, que não só no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também no CGI, na presidência do CGI, foi e tem sido tão importante para essa grande vitória. Muito obrigado, sinceramente, Virgílio. E ao Júlio, com quem eu tive a oportunidade de conviver pouco tempo, pelas missões importantes que ele tem recebido, mas que sempre foi uma referência para o Congresso Nacional, dessa luta, desses temas, da luta pelo Marco Civil. O nosso agradecimento sincero, o nosso respeito a você também por tudo isso. Bom, pessoal, nós chegamos agora à etapa final do Marco Civil da Internet, que é a regulamentação. É um processo único no mundo.
Por quê? Porque nós tivemos, na formatação do Marco Civil, participação nossa como cidadãos antes, durante e depois. Então nós tivemos participação antes do projeto ser enviado para a Câmara dos Deputados, antes dele virar um projeto de lei, houve a consulta pública com uma participação de milhares de pessoas, o projeto foi enviado, quando chegou na Câmara, e eu, por designação do Paulo Teixeira, virei relator do projeto, nós recolocamos em consulta pública, fizemos audiências públicas em 4 das 5 regiões do país, embora na região norte tenhamos feito debate também, não sob a forma de audiência pública. Recebemos também milhares de contribuições pela internet, pela democracia. Conseguimos colocar o relatório, a apreciação da população, antes dele ser votado, ele foi alterado 3 vezes, por sugestão dos internautas e dos usuários. Aprovamos o projeto de lei e agora, pela primeira vez, um presidente da República, ou melhor, a presidenta da República, diziam para regulamentar, para baixar um decreto, que é, em tese, da competência exclusiva dela, a presidenta diz, não, eu não quero baixar, ouvindo só os meus conselheiros ou especialistas. Eu quero mais uma vez colocar em consulta pública. Eu quero que a população diga o que acha daquilo que eu vou regulamentar sob a forma de decreto. Isso, do ponto de vista político, democrático, legislativo, é um grande avanço. Eu não estou nem falando ainda do conteúdo, que eu acredito que vai ser sensacional. Por quê? Porque ele vai ser feito pelas mesmas mãos que fizeram o resto, as nossas. Então, não é só pelo conteúdo, mas é pela forma, é pelo que isso representa do ponto de vista da nossa participação naquilo que é feito de lei para todos nós. Olha, eu recebi nessa semana, Paulo, representantes daquela organização não governamental de direitos humanos, a Human Rights Watch, que é uma ONG conhecida no mundo todo. Eles vieram conversar sobre o Marco Civil. Eles vieram perguntar como é que foi o processo do Marco Civil. E como a gente tinha pouco tempo, eles e eu, para essa primeira conversa, eles perguntaram o que você aprendeu desse processo. Eu falei, eu aprendi uma lição básica que eu vou levar daqui para o resto da vida, que a democracia participativa, ela não concorre, ela não enfraquece a democracia representativa. Ao contrário, a democracia participativa, ela complementa, ela fortalece a democracia representativa. O meu mandato como parlamentar ficou mais forte depois de eu ter conseguido ouvir as pessoas. Eu me senti um deputado mais representativo depois do Marco Civil do que antes dele. Por quê? Porque quando a gente ouve a sociedade, o resultado é sempre melhor. E como o meu tempo já está acabando, eu queria falar de 2 dos 4 pontos que estão submetidos à consulta pública para regulamentação. Eu queria me referir, primeiro, às exceções da neutralidade, e é muito importante que nesse processo, conversava com o Demi vindo para cá, que a gente guarde um conceito, um princípio. Se é exceção, tem que ser pouco. Se é exceção, tem que ser raro. Então, se são exceções à neutralidade, nós não podemos ter 8 exceções, 10 exceções, porque senão a exceção vira regra. A regra é a neutralidade. As exceções, elas devem ser previstas em cima de 2 incisos lá, 2 alíneas, 2 incisos do parágrafo 1º do artigo 9º. Priorização a serviços de emergência e exceções técnicas básicas para o melhor funcionamento da rede. Por que é que isso ficou para a regulamentação? Porque a gente dizia, se a gente colocar no texto, por exemplo, o spam, a gente vai estar tornando a lei velha antes dela ser aprovada. E olha, é interessante, porque o Tom Wheeler, o presidente do FCC, da Anatel americana, norte-americana, ele está propondo uma regra de neutralidade que diz, a gente está tendo cuidado
de não colocar nessa regra algo que impeça o desenvolvimento posterior. Foi por isso que a gente, na lei, quis prever exceções que ficassem previstas no decreto, para não tornar a lei uma lei velha que impeça a inovação. E o Marco Civil tem essa qualidade, ele não impede a inovação, ele está aberto para o futuro. Então, nas exceções, vamos tomar cuidado para que elas sejam, de fato, poucas, ou melhor, pouquíssimos os casos, para que sejam exceções e não regra. E, por fim, eu queria me referir ao segundo caso de regulamentação, que diz respeito à guarda de dados, que foi um tema importante, Veridiana, do nosso debate. A preocupação com o vigilantismo, de não determinar uma guarda indiscriminada de dados. Na verdade, como a tecnologia permite hoje que se guarde tudo, a lei ela tem que prever que a regra vai ser não guardar, e só guardar aquilo que for de fato necessário. Porque senão, todos os dados serão guardados e usados para violar nossa privacidade. Por isso, quando se diz lá quais empresas devem guardar determinados dados por 6 meses, os logs de acesso, os logs de aplicação, no meu entendimento, na regulamentação, essa regulamentação deve restringir o máximo apenas as empresas que forem indispensáveis do ponto de vista da segurança que o Marco Civil quis prever para guardar esses dados. Por exemplo, quais seriam essas empresas? Será que faz sentido exigir que uma farmácia guarde os dados de quem acessou o site da farmácia para ver preço de um remédio? Será que faz sentido isso? É uma empresa. Será que é preciso exigir isso? Me parece que não. Então, eu acho que o desafio da gente está na regulamentação, limitar essas empresas ao mínimo necessário. E qual é esse mínimo necessário? Vai depender do nosso debate, vai depender da opinião de cada um de nós. Não vamos perder essa oportunidade, vamos aproveitar essa regulamentação participativa para que daqui para frente a regulamentação participativa se torne regra e não exceção, como ainda é, mas começa a deixar de ser com essa sábia decisão da presidenta Dilma de ouvir a população antes de baixar o seu decreto. Muito obrigado e vamos ao debate. Parabéns a todos nós. Obrigado, deputado. Um comentário muito curto sobre isso. Às vezes, quem lê o Marco Civil procura pulga, procura pelo em ovo e esquece qual foi o espírito que gerou o Marco. O espírito é esse que o Molon descreveu aí. Então, quem lê aquilo e fala isso prevê vigilantismo, isso prevê nada. Quer dizer, leiam isso dentro do espírito do que foi gerado. Às vezes o texto permite uma leitura estranha, mas acho que quem faz a leitura estranha tem interesses estranhos também. Marcelo. Eles pediram aqui para, por causa do streaming, fazer aqui. Não, acho que, resumindo, acho que o Molon resumiu bem o que é o Marco Civil da internet, os princípios, 3 pilares básicos, né? Neutralidade na rede, né? Isso comparado com uma rede elétrica, né? A internet deve funcionar como uma rede elétrica, não interessa que tipo de equipamento você pluga na ponta dessa rede elétrica. Se é um barbeador, se é um liquidificador, você tem o direito a usar a rede elétrica em qualquer tipo de serviço, né? Então a neutralidade na rede, a grosso modo, de forma mais leiga falando, seria da mesma forma. Não existe meia neutralidade, não existe, como não existe meio virgem. Ou é virgem ou não é, né? Então a neutralidade não pode ser uma neutralidade que se discuta o que é a neutralidade. Está claro o que é a neutralidade na rede, né? Existem exceções, então o Marco Civil da internet garantiu a neutralidade na rede. Existem exceções técnicas, que são exceções necessárias. Uma delas, eu estava até discutindo com o Demi agora, é o filtro anti-spam, que a gente já conhece há muito tempo. De certa forma, ele é uma exceção à neutralidade na rede aceitável por todos nós, né? Porque ele filtra a rede, tentando impedir que os spams cheguem, etc. Então, exceções à neutralidade da rede que tenham como critério o critério técnico do bom funcionamento na rede, é isso que vai estar em regulamentação pelo decreto da presidenta, é isso que está em debate na regulamentação do Marco Civil, exceções técnicas, porque o tema da neutralidade da rede já foi vencido pelo Marco Civil, então nós não podemos na regulamentação alterar um princípio já consagrado no texto original, né?
Segundo princípio é a privacidade, que eu acho que o Molon estava falando aí, né? O Marco Civil da Internet brasileira garante a privacidade dos usuários da rede, né? E essa confusão de que a internet, que o Marco Civil estabeleceu, o vigilantismo, é um desconhecimento de causa, um desconhecimento da própria internet, como é que ela funciona, né? Porque hoje os logs já são guardados, né? Então não é o Marco Civil que está propondo a guarda de logs, eles já são guardados, só que agora vai estar protegido por uma legislação que diz o que pode ou não pode fazer, o que é legal e ilegal de fazer com esses dados e logs que já são guardados. E a terceira é a liberdade de expressão, aquela ideia da remoção de conteúdos, né? Só quem pode remover conteúdos da internet é o Poder Judiciário, quer dizer, o mandato do Poder Judiciário. Não é como funcionava antes ou como funciona em alguns países, que eu digo lá, terra, tira o conteúdo do Francesco da internet, porque, e aí o cara vai lá, notifica o provedor e o provedor vai lá e retira esse conteúdo fazendo o papel de Poder Judiciário. Nem os provedores querem ter esse papel, né, de a partir de uma denúncia eles retirarem o conteúdo. Então é o Poder Judiciário que vai dizer a partir das regras do Estado Democrático de Direito. Alguns conteúdos precisam ser retirados da internet? Claro que sim. Há uma exceção na lei, que é o caso de vingança porno, né? Então é a única exceção a essa remoção de conteúdos sem mandato judicial. Então eu acho que esses princípios entram num processo de regulamentação e eu vou para o quente agora, né? Quer dizer, eu acho que o que foi importante nessa semana, que a gente viu acontecer nessa semana bastante importante. Uma foram as declarações do Tim Berners-Lee. Duas declarações. Uma que ele, nada mais, nada menos que o criador da web. O cara que disse que nós temos a legislação mais moderna do mundo no Brasil e propõe um marco global, uma carta magna mundial, né, para a internet, inspirada no Marco Civil da Internet, que de certa forma começou também a ser debatido aqui dentro dessa Campus Party, né? Então, ele diz o seguinte: a neutralidade na rede é fundamental, uma questão de direitos humanos, né? E ele joga um questionamento, que eu concordo com ele, né, em relação ao que se chama de serviços grátis. Algumas operadoras te dão um plano de dados em que tu acessa o Facebook gratuitamente, o WhatsApp gratuitamente, né? Na opinião do Tim Berners-Lee e na minha opinião, isso é uma quebra da neutralidade na rede. Por quê? Porque quando a gente tem um plano de dados, seja qual for, ele tem que acessar toda a internet. Não tem como tu ter um plano de dados que acesse só alguns serviços e outros não. Então essa ideia, que é difícil perante a opinião pública defender, de que a operadora dá de graça o Facebook, na verdade ela te dá um plano que não acessa o resto da internet toda e que só acessa o Facebook. De certa forma, acho que é uma questão para o IDEC também tratar, porque isso diz respeito à livre concorrência, né? Então o contrato, uma operadora de telecom faz um acordo com determinados sites, com determinados serviços na internet e oferece um plano que eu só vou poder acessar esses determinados serviços que têm acordo comercial com a operadora. Isso quebra o princípio da neutralidade fim a fim da internet, né? Em que quem é o intermediário não pode controlar o fluxo da informação, determinando o que o usuário pode ou não fazer. Então a declaração do Tim Berners-Lee, ele diz que essa ideia de um plano que oferece alguns serviços gratuitos, no ponto de vista dele e no meu, isto afeta a neutralidade na rede, porque afeta a livre concorrência também, né? Então são temas para o IDEC se colocar. E há outro fato importante para concluir, foi finalmente, depois de 10 anos de debate no FCC, a Anatel norte-americana, né, um pouco melhor que a nossa Anatel, obviamente, né, que a Anatel norte-americana conclui um debate, dá para dizer assim, com a opinião do presidente do FCC norte-americano, colocando que a neutralidade na rede deve ser garantida não só para conexões de dados fixas, mas também para conexão de dados móveis, né? Então acho que nós temos que nos inspirar no Tim Berners-Lee, nos inspirar nessa resolução do FCC. E é só fazer um comentário, Anatel FCC, né? Eu acho que quando a gente vê a declaração do presidente do FCC americano e a sua justificativa, por que ele defende a internet neutra, a gente vê que o foco do FCC norte-americano é o usuário. O foco das políticas do FCC é os direitos dos usuários, né? Diferente da nossa Anatel, né? O foco das políticas da Anatel não é o usuário, é os interesses
do mercado, os interesses das empresas, etc, etc. Então, acho que nós também, essa reflexão de nós discutir que Anatel nós queremos. Uma agência nacional de telecomunicações, que é uma agência importante, né, mas que nos últimos anos ele está muito distante dos interesses dos usuários. Não só dos usuários de serviços de telecomunicações, mas também dos usuários de serviços de radiodifusão. Então, acho que é um desafio, né? A Anatel, de certa forma, não nos representa, no meu ponto de vista, né? Porque uma agência reguladora do setor de telecomunicações, ela é desequilibrada, né? Ela não tem como foco das políticas nós, os usuários de telecomunicações do país, e sim os interesses, e acho que precisa rever aí a presidenta Dilma, não sei quem pode alterar o parlamento, etc, etc. E para a Anatel, se for fazer uma pesquisa na internet, o que pensam esses jovens aqui da Anatel, é a pior opinião possível, né? Porque realmente a Anatel não defende os interesses e os direitos dos usuários, que eu acho que deveria ser o foco das políticas da Agência Nacional de Telecomunicações no Brasil. E para concluir, aproveitando a presença do meu amigo Semeghini aqui na mesa e os parlamentares do PT, nós temos que fugir de qualquer tipo de bipolarização partidária, oposição, situação nesse debate. Se nós conseguimos construir o marco civil da internet, foi exatamente que a gente conseguiu fugir dessa bipolarização, né? Que todas as discussões políticas no Brasil que empobrecem a política caem nesse debate. Tucanos, PT, situação, oposição, e a gente tem deixado de discutir a fundo os verdadeiros conteúdos da política. Então a política, nos últimos anos no Brasil, está empobrecida do debate político. A gente não discute o conteúdo da política, discute se é da oposição ou da situação, se é tucano ou se é do PT. E isso tem empobrecido, no meu ponto de vista, essa polarização, né? O verdadeiro conteúdo dos debates políticos que a gente faz no Brasil. Então, espero que essa próxima fase de debates, né, ela não seja polarizada por esse posição da situação e posição, porque dentro do PT nós tivemos muitas resistências ao marco civil da internet. O próprio ex-ministro Paulo Bernardo, né, foi um adversário das nossas posições durante muitos meses, né, em relação ao marco civil da internet, e o Semeghini, né, da oposição ao governo Dilma, em situação aqui em São Paulo, foi sempre um apoiador daquilo que nós da sociedade civil vínhamos defendendo em relação ao marco civil. Então, fugir dessa polarização, eu acho que é necessário para que os interesses da sociedade civil, os interesses da cadeia produtiva possam estar representados, mesmo que a gente não vá agradar a todos, né? Não tem uma lei que agrade a todos. Alguns interesses vão ser contrariados e talvez seja necessário que esses interesses sejam contrariados para que o interesse dos usuários, dos consumidores, esteja acima de tudo isso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou inverter um pouco a ordem para sair um pouquinho mais para o lado. Já foi citada a Anatel. Vou chamar o Enilson da Telefônica para falar um pouquinho em seguida aí sobre a visão do setor privado aí. Eu queria ouvir primeiro o IDEC, mas enfim, vamos falar aqui. Tá ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a Campus Party. Eu acho que não haveria curador melhor para esse fórum do que o deputado Paulo Teixeira, uma pessoa que acompanha há anos esse debate, essa questão da internet, essa questão da inclusão digital. Cumprimentar o deputado Molon pelo excelente trabalho, e ouvindo um pouco o que o Molon disse no lançamento da consulta pública, uma frase me marcou muito. A frase que ele coloca que foi um profundo processo de aprendizado para todo mundo. Eu acho que a discussão do Marco Civil, de fato, foi um grande processo de aprendizado. E o Molon teve dificuldades e habilidades para tocar isso daí, porque os interesses, as discussões eram muito amplas. O Marco Civil do Chile tem 4 artigos, o Marco Civil do Brasil ele foi muito mais amplo e por isso a discussão foi muito mais ampliada. Cumprimentar o deputado Júlio Semeghini, professor Virgílio, Eduardo, Veridiana, enfim, agradecer o convite por estar aqui, nesse lugar maravilhoso, que quando a gente vê esse monte de gente, e a gente tem um pouco disso tudo, porque a Vivo está sempre presente na Campus Party, a gente fica muito contente de ver esse monte de jovens, esse monte de futuros empreendedores e empreendedores atuais. Quando a gente vê um OVNI com 50 giga conectando, nós temos aqui uma cidade de Belo Horizonte de conexão. Isso só é possível com muito comprometimento, com muita crença no futuro dessa juventude. Então a Vivo realmente fica muito feliz por estar à frente, por estar ser um dos parceiros principais aqui do Francesco e de toda a Campus Party.
Sobre a questão propriamente dita do Marco Civil, eu acho que tem muita coisa que foi discutida nesses últimos 2 anos. E, de novo, citando o deputado Molon e o que ele colocou, eu acho que muita coisa da regulação já está colocada no Minleges, já está colocada no relatório do deputado Molon. Se a gente fizer uma visita ao relatório do deputado Molon, nós vamos encontrar lá uma regulação propriamente dita. Não tem muita coisa realmente para ser inventada. O princípio está garantido quando a gente fala de neutralidade e quando a gente fala de privacidade. A neutralidade está garantida no artigo 9º enquanto princípio. Os casos de exceção à neutralidade, de novo, eu acho que o relatório foi muito feliz. Ele já fala do spam, ele já fala dos serviços diferenciados, que obviamente você não pode querer que uma videoconferência, que essa transmissão via web, no pacote tenha a mesma prioridade de um e-mail. E essa é uma questão técnica de gestão de rede, claramente, que também está citado no relatório do deputado Molon. As questões de telemedicina, que tem um comprometimento de tempo real, são diferentes de questões que não têm a ver com tempo real. Então, se a gente fizer uma visita ao relatório do deputado Molon, nós vamos encontrar resposta para muitos pontos que vão fazer parte da regulamentação. Questões como segurança de rede, que foi dito aqui, a questão do spam, a questão dos malwares, que podem invadir grandes data centers e indisponibilizar serviços por um ataque de cracker, por um terrorismo cibernético, seja o que for, inviabilizar estados inteiros, são questões técnicas que têm que ter um tratamento diferenciado. E nós, da Telefônica Vivo, ficamos muito à vontade para falar sobre isso, porque nós não rompemos a neutralidade. Nós temos uma história de não romper a neutralidade, temos uma história de preservação da privacidade e ficamos muito tranquilos para travar esse debate, para contribuir nesse debate. Eu acho que tem várias questões. Legislar sobre tecnologia, como o próprio deputado Molon falou, é um grande desafio, porque se legisla no presente sobre coisas que você não faz ideia que vai acontecer no futuro. E o futuro no nosso setor, ele está ali, ele está no outro dia, ele é disruptivo o tempo inteiro. Coisas que se fazem hoje, daqui às vezes 5, 6 meses, ficam antigas, parece que aconteceram no século passado. E esse é o desafio do legislador. Quando se fala sobre tecnologia, temos que ter todo esse cuidado de saber que o futuro se apresenta muito rapidamente. E as leis, elas não têm a mesma velocidade de alteração e de adequação. Existe um cenário mundial de debate profundo sobre neutralidade, sobre privacidade, sobre Big Data, sobre uma série de coisas que vão ser, de fato, discutidos em outro painel, eu acho, as questões da privacidade. Mas o Brasil tem que estar muito atento também como a sociedade internacional se comporta nesse debate. De novo, a Vivo, ela é ator importante, a Telefônica, no debate europeu e acompanha essas questões de perto na comunidade europeia. E lá, de fato, você já tem uma diretiva da comunidade europeia que é muito próxima do nosso Marco Civil. Ela é bem próxima do nosso Marco Civil. Eu acho que é esse o caminho também que a Europa vai seguir. Eu acho que questões como tarifa zero, elas precisam ser aprofundadas, de fato, porque ela, como o Marcelo disse, ela tem um apelo popular, ela tem também algumas questões. Existe um princípio que não pode ser usado para tudo, talvez, mas que tem que se entender para onde que ele pode ser benéfico ou não. Quando a gente compara Estados Unidos com o Brasil, a gente está comparando uma sociedade que já evoluiu muito na inclusão digital, que tem 98% das suas residências conectadas com cabos de banda larga. A gente tem que ver como que isso aconteceu também para poder fazer esse cenário. Questões, de novo, como zero rating, a Telefônica não tem nenhum plano de zero rating. A Telefônica fica muito à vontade para falar disso, porque nós não chegamos lá ainda. Mas é um princípio que eu acho que tem que ser discutido mais aprofundadamente, sem emoção, com toda a razão, com toda a razoabilidade. Porque existe uma questão de neutralidade que tem que ser preservada, isso é muito claro. E existe uma questão concorrencial, comercial, que tem que talvez ser discutida em outros fóruns. Como foi colocado aqui, a gente não pode misturar a questão da rede, dos pacotes, com a questão da competição e da concorrência, que já existem outros órgãos que discutem isso. E a gente tem que preservar os dois, o direito à neutralidade e o direito à concorrência, isso é claro. Se a gente pega, por exemplo, quando a gente começa a olhar o programa do governo de 800 mil tablets para os professores, se o governo, em algum momento, quiser dar um bônus eventual, não estou defendendo, mas eu estou trazendo para reflexão, quiser dar um bônus para que esses professores acessem o site do MEC, abaixem livros didáticos, tá?
e um bônus de volume, por exemplo. São questões que têm que ser aprofundadas. São questões que têm a ver com pedagogia, que têm a ver com inclusão digital. Então, a gente não pode misturar um aspecto do outro. Eu acho que a gente tem que aprofundar o debate. Não estou aqui defendendo nem deixando de defender. Eu estou defendendo um debate profundo, um debate razoável, para saber, para que a gente tire o melhor proveito dos aspectos da neutralidade e das necessidades de inclusão digital que a nossa sociedade tem. Então, de uma maneira geral, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Não queria me estender, nós temos uma mesa aqui repleta de pessoas com conhecimento profundo sobre vários temas, e me colocar à disposição para o debate sempre. Muito obrigado e obrigado, né? Obrigado, Nilson. Vocês veem que é uma construção de muitas mãos e as opiniões nem sempre são na mesma direção, mas o objetivo é sempre o mesmo. Eu vou continuar na linha, pedindo agora para o Eduardo Nager falar um pouquinho. Ele representa os provedores. Os provedores, junto com as telcos, são a infraestrutura que nos dão acesso à internet. Nós ouvimos o provedor de telecomunicações, agora nós estamos ouvindo o provedor de acesso e de serviços. Eduardo. Obrigado, Demi. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço aí, em nome da Abranet, a oportunidade de estar discutindo aqui o assunto, com uma mesa aí com os principais representantes do assunto, do tema, e os grandes especialistas. Eu acho que isso é uma oportunidade única para todos poder ouvir a opinião de cada setor e entender um pouco sobre regulamentação. A Abranet é uma entidade que representa as empresas da cadeia de valor da internet. A gente costuma dizer provedores, mas hoje isso acabou crescendo, vai um pouco além disso. Eles são provedores de acesso, provedores de serviço, empresas que criam plataformas para se usar a internet, enfim, tudo que a plataforma inovativa da internet permite que seja criado. E eventos como a Campus Party são eventos muito importantes para esse segmento, porque são eventos que incentivam essencialmente o empreendedorismo. E falar de empreendedorismo na internet é basicamente lidar com a natureza dessa rede, né? A Abranet, ela começou com as primeiras empresas que faziam as conexões dial-up, conexão de escada, e nós estamos falando de 1997, né? Então, muitas empresas formadas aí com base familiar, empresas de garagem, empresas pequenas que acabaram crescendo, criando novas plataformas, muitas acabaram ficando no caminho. E é importante a gente participar de debates que falam da regulamentação, porque eu sei que muitas pessoas que estão participando da Campus Party têm esse olhar de empreendedor. E a gente muitas vezes percebe que a preocupação às vezes é muito técnica em relação a quesitos aí de formatação de serviços na internet, de aplicações, e às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado outras questões. Além da questão de modelo de negócio, uma questão que é muito importante no Brasil é a regulamentação. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ler o texto do Marco Civil da Internet. Quem já teve a oportunidade de analisar e ler? Tem bastante gente que já teve essa oportunidade, mas há muita gente ainda que não, né? Então, fica um primeiro convite a todos, quem não teve essa oportunidade, ter a curiosidade de dar uma olhada nesse texto, procurar entender e, principalmente, procurar participar desse processo, que é um processo participativo. A Abranet participou, assim como várias entidades, da composição e dos debates do texto atual do Marco Civil, e agora a regulamentação desse texto passa também por uma consulta pública. Essa consulta está disponível tanto no Ministério da Justiça, como também está disponível no próprio Comitê Gestor da Internet. Então é importante que cada um procure se informar sobre essa legislação e procure contribuir com as suas sugestões, especialmente o segmento de empreendedores, né? As empresas que estão surgindo, as pessoas que têm ideias de empreender na internet, entender um pouquinho quais são as regras do jogo, como é que isso funciona e até que ponto a legislação, a regulamentação podem impactar no desenvolvimento e na inovação da rede. Essa é uma preocupação que eu acho que todos têm. E quando nós falamos da regulamentação do texto do Marco Civil, nós falamos de pequenos ajustes, de pequenas especificações de pontos que o Marco Civil já toca de maneira principiológica, né? Como já foi muito bem colocado aqui, o Marco Civil é um texto que trata dos princípios básicos, é uma lei principiológica que trata de uma
a aplicação tecnológica. A gente não pode entrar em muitos detalhes, a gente não pode detalhar muito cada aplicação, sob pena de ver essa legislação se tornar obsoleta muito rápido. Então, o Marco Civil ele tem esse mérito de ser principiológico, de criar as regras do jogo, para a gente poder entender como a gente vai trabalhar a internet, como a gente vai criar dentro dessa rede. E essa regulamentação visa a acertar algumas pequenas exceções, alguns pontos, como, por exemplo, a questão da neutralidade de rede, que muito se debateu e é importantíssima do ponto de vista do usuário. Quer dizer, o usuário tem direito de acessar a internet, qualquer tipo de informação, sem nenhum tipo de priorização dos pacotes, seja por razões econômicas, seja por razões políticas, enfim, por nenhum tipo de razão. A liberdade total do usuário da internet. Mas a neutralidade tem um ponto muito importante, que é a relação ao empreendedorismo. Hoje, quem vai empreender, quem vai criar qualquer aplicação na internet, não tem barreira de entrada. Você cria o seu site, você cria o seu serviço, está no ar, você não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa pedir licença, não precisa fazer nenhum registro especial, não precisa fazer nenhum acordo comercial com nenhuma operadora de telecomunicações. Hoje, as aplicações da internet têm esse desenvolvimento livre e, por isso, a internet é um terreno muito fértil para o desenvolvimento de novas empresas. Então, a gente defendeu, durante a discussão do Marco Civil na internet, o desenvolvimento e esse ambiente de neutralidade, quer dizer, as exceções da neutralidade seriam apenas questões técnicas, como, por exemplo, ligadas à segurança, questões, por exemplo, de ataques de negação de serviço, por exemplo, questões relacionadas à segurança, bem pontuais, bem técnicas. O grande conceito de neutralidade é essencial. Um outro conceito que foi colocado aqui, importante também no texto do Marco Civil, é o conceito de privacidade. E isso é essencial para o usuário da internet, mas também é essencial para quem está empreendendo na internet. Então, vamos supor que alguém cria um aplicativo para usar num smartphone, por exemplo, e que através da internet o usuário possa, por exemplo, chamar um serviço de táxi, como já existem vários aí, inclusive grandes exemplos de empreendedorismo no Brasil nesse segmento. Imagina se a regulamentação cria dificuldades e exigências em relação à privacidade que acabem onerando muito esses movimentos. Nós vamos acabar inibindo o desenvolvimento de novas aplicações. Então, a gente tem que ter um nível razoável de exigência, garantindo, obviamente, a segurança do usuário, mas em momento algum a gente pode inverter a lógica da internet. Em momento algum a gente pode impedir a inovação dentro da rede, porque é justamente essa mola propulsora da internet. Então, fica o convite aqui a todos que não tiveram acesso ainda a esse texto, não tiveram oportunidade de analisá-lo, entrar em contato com esse texto, vê-lo e aproveitar essa oportunidade que foi aberta novamente de se conhecer esses detalhes e de opinar na regulamentação, que certamente vai impactar a todos que procuram empreender na rede. E a Abranet, como uma defensora aí da livre iniciativa e da liberdade de informações na rede, certamente está trabalhando ativamente nas contribuições, nas consultas públicas, visando defender a internet tal qual nós a conhecemos. Quer dizer, as empresas que estão no segmento de internet, segmento de valor adicionado, elas têm a consciência bem clara de que elas têm que ser dinâmicas e têm que ter uma confiabilidade muito grande em relação ao usuário. Afinal de contas, o concorrente está a um clique de distância. Quer dizer, quem procura empreender na internet sabe que tem um concorrente não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, e há um clique de distância e quem comanda isso é o usuário. Então, quem está empreendendo na internet tem que entender muito bem esse ecossistema e, através da regulamentação que existe hoje, a gente tem que procurar adequar isso à realidade para não inibir esse ambiente de inovação que a internet nos proporciona. Então, seria essa a mensagem que a gente gostaria de colocar aí a todos. Muito obrigado. Obrigado ao Náger. E um comentário curto sobre isso é que quando você defende a neutralidade, não só você defende o acesso à internet amplo e como ela é hoje, mas você também permite que ela crie novidades. Se o nosso mundo fosse fechado no que temos hoje, os novos aplicativos não apareceriam. Então, o fato de você não entrar no mérito do que existe permite não só preservar o que temos,
mas permite que o que nós temos possa ser enriquecido por novas criações. Eu vou chamar a Veridiana para dar a visão de proteção ao usuário, a Veridiana do IDEC. Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu tive cumprimento também todos os presentes na mesa aqui. Eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar todas as discussões do Marco Civil da Internet, trabalhando como advogada no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ao que muitas pessoas aqui fizeram referência. Mas eu estou de mudança, acho importante dizer para todo mundo, né? Estou agora no Intervozes, que é um coletivo de comunicadores e alguns advogados como eu, que acompanham as políticas de comunicação, desde rádio e televisão até as questões mais atuais da internet, que existe aí há mais de 10 anos. E se a gente tiver um tempinho para o debate, vou até fazer um estímulo aqui para as perguntas. Quem fizer a primeira pergunta para a gente vai ganhar um livro que o Intervozes fez sobre universalização da internet no Brasil. Tem discussões ligadas à neutralidade, direitos autorais. Quem quiser acessar pela internet também está no site caminhosdabrandalarga.org.br. Mas, sendo do IDEC, sendo ativista no Intervozes, eu trago aqui a visão do usuário da internet em todo esse debate, né? E aí queria ressaltar a importância da regulamentação do Marco Civil da Internet. Está sendo objeto de consulta pública, seguindo a tradição de participação e de democracia representativa, na qual o Marco Civil, além de ser um marco em termos de estabelecer princípios para o uso da internet, já inspirado numa discussão que tinha sido feita anteriormente no Comitê Gestor da Internet no Brasil e que deu origem a uma resolução, ele também é um marco em termos de construção colaborativa de uma legislação. E agora será um marco de construção colaborativa de uma regulamentação. O debate público relacionado a essa regulamentação já está no ar, no participacão.mj.gov.br. Por enquanto, o prazo final é o final de fevereiro, então entrem lá, participem. A discussão está organizada por eixos. Neutralidade da rede é um eixo, privacidade é outro eixo, registros de acessos é outro eixo, e um deles é para as pessoas tratarem de outros temas, enfim, que não estão listados nos eixos específicos, mas que elas considerem importante que sejam regulamentados pela lei que foi aprovada, né? Muitos deles foram já debatidos aqui, muitos desses temas. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar a gente vai ter uma mesa específica para discutir isso, né, a questão da privacidade, e realmente a guarda de logs de aplicação, que está no artigo 15, foi uma polêmica em relação a esse texto do Marco Civil aprovado. Tanto o IDEC quanto o Intervozes apresentaram questões em relação a isso, porque se hoje o que o usuário acessa na internet já é guardado pelos provedores de aplicações, e de fato porque eles ganham muito dinheiro com isso, não é? Faz parte do modelo de negócio da internet, a nossa discussão era justamente o fato de isso deixar de ser facultativo, como era na primeira redação do Marco Civil, e passar a ser obrigatório por 6 meses para um determinado perfil de provedores que está definido na legislação. De maneira geral, seria aí a caracterização de uma pessoa jurídica no Brasil, né? Uma empresa na legislação brasileira. E com isso nós tínhamos o receio de que empresas que hoje atuam na internet, que têm um site ou uma aplicação que não guardassem, passarem a guardar. Essa era a nossa principal preocupação. Então, estamos totalmente de acordo com a fala do relator do projeto de lei, Alessandro Molon, de que na regulamentação isso precisa ser restringido, né, para que de fato tanto os interesses que se verifiquem, claro que os ilícitos na rede sejam combatidos, mas que isso não signifique a violação da privacidade do usuário. E, sem dúvida, o espírito do Marco Civil sempre foi a proteção de direitos fundamentais, da neutralidade da rede, da privacidade, da liberdade de expressão, e que a gente tem que tomar cuidado com as leituras estranhas que possam ser feitas do texto.
sempre seguindo esses princípios, mas é importante que a regulamentação feche as portas de todas as leituras estranhas, porque quando o direito abre brecha para leitura estranha, alguém se aproveita delas. Então, é importante que a regulamentação busque fechar essas portas, e aí no artigo 15 me somo à defesa do relator Alessandro Molon em relação à restrição de quem tem a obrigação de guardar por 6 meses esses registros. Com relação à neutralidade da rede, muitas pessoas já falaram aqui também, o artigo 9º ele é bastante claro em dizer que não são permitidas qualquer discriminação de pacotes de dados em virtude de conteúdo, serviço, aplicação, origem e destino. Isso significa vedar, gerenciamento de tráfego que impliquem priorização de tráfego de um determinado provedor de aplicação porque ele paga ou tem algum tipo de acordo com a empresa de telecomunicações, vedar também a existência de pacotes diferenciados na rede, em que os usuários só possam ter acesso ao Facebook e a e-mails, e se ele quisesse ter um plano com tudo que a internet pode oferecer, ele teria que pagar mais caro por isso. Significa também não poder bloquear conteúdos. Tudo isso está presente na garantia que a gente aprovou no Marco Civil da Internet. E também significa, sim, travar esse debate da internet grátis, do zero rating, que já foi aí considerado abusivo em alguns países, inclusive recentemente numa decisão no Canadá. Na medida em que você permite que uma determinada aplicação comercial, tenha um tratamento diferenciado em termos de desconto da franquia de dados de um plano em relação a todas as outras que possam fazer exatamente a mesma coisa que ela, e no Chile essa discussão também foi feita, por exemplo, se uma rede social ela tem essa prioridade, todas elas deveriam ter, isso vai de encontro justamente às preocupações do Marco Civil em relação a não existirem condutas anticoncorrenciais e discriminatórias na rede, o que inclusive cria aí complicações para que inovações possam ser feitas, para que novos players na internet possam surgir, se alguns deles já têm esse privilégio de não serem descontados da franquia de dados. Ainda mais num cenário como o brasileiro, em que exatamente nós ainda temos esse desafio da inclusão digital. Mas esse desafio ele não é enfrentado concedendo meia internet para as pessoas, criando pacotes de dados diferenciados em que as pessoas só acessam e-mail ou Facebook, ou dando franquias de dados baixas, que é a realidade, nossa realidade. A maior parte dos usuários de internet no Brasil são usuários pré-pagos, com planos com baixas franquias de dados, em geral 10 megabytes por dia ou 300 megabytes por mês, em que, sem dúvida nenhuma, uma aplicação que tem esse privilégio da internet, na internet grátis, vai estar correndo nessa corrida aí da inovação e do acesso à informação na internet muito na frente de qualquer outra aplicação. Então, no que se refere a aplicações comerciais, não há dúvida de que isso fere os princípios do Marco Civil. No que se refere a serviços públicos, ao usuário poder fazer sua declaração de imposto de renda na internet, ou ter acesso a livros didáticos do Ministério da Educação, acho que a gente pode travar essa discussão, porque isso não tem implicações comerciais da maneira como as outras têm. Acho que esse é um debate a ser travado, mas no que se refere a aplicações comerciais e o acesso à informação de maneira mais ampla, a questão da internet grátis tem que ser enfrentada com base no que já está garantido no Marco Civil. E aí, eu só gostaria, para terminar, de ressaltar a importância das pessoas participarem desse debate, que fica aí no ar, pelo menos até o final de fevereiro, a participação social para a construção. Esse aí os eixos, se alguém puder baixar, vai verificar os eixos que eu já falei. É muito importante que essa tradição da participação social na regulação seja mantida no Marco Civil e em outras tantas. Nesse debate público tem também o debate público que está no ar do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. E aí, mais uma vez, fica esse convite para a participação, para que a democracia representativa ela ganhe cada vez mais espaço e a transparência governamental cada vez mais espaço no poder público brasileiro. Obrigada. Obrigado, Veridiana.
Eu vou fazer de novo um pequeno comentário, porque tem alguns pontos que a gente não nota, mas que às vezes são perigosos. Ela comentou a legislação do Chile. No Chile, o zero rating não é admitido e eles abriram uma exceção para a Wikipedia, que é zero. E ela comentou que se vale para uma rede social, vale para outras redes sociais. Eu acho que esse é um caminho escorregadio. Primeiro porque nós vamos ter que nos meter a decidir o que é rede social e o que não é rede social. Nós vamos ter que classificar as aplicações, que acho uma coisa que nós não devíamos fazer. E mais que isso, nós vamos ter que classificar quais são as boas e quais são as más, que eu acho também um perigo dos diabos. Então, só para lembrar que eu acho que as intenções são ótimas, mas se a gente começar a cavucar demais, a gente pode cavar um problema para nós mesmos. É um comentário pessoal meu. Eu vou chamar o Paulo Teixeira seguindo na ordem normal, não sei se você está... Não, vamos seguir na frente então. Então eu vou chamar o Semeghini. Júlio Semeghini. Obrigado, Demi. Eu quero, bem rapidamente, agradecer o Paulo Molon, parabenizar o Molon pelo trabalho que fez, o Paulo por tê-lo escolhido como relator, o Demi pela coordenação, Francesco, Enilson, o Néger e também a Veridiana. Fico orgulhoso de ver a Veridiana aqui, porque, na verdade, quando a gente estava no Congresso, há uns 6 anos, mais ou menos, se não me engano, isso foi no outro mandato, a gente tinha uma série de projetos de lei que tratava com intenções muito boas de ajudar a internet. Um tratava, na verdade, a neutralidade já estava, e outra coisa sendo discutida pela Anatel. Mas a privacidade, liberdade de expressão, a obrigatoriedade com os provedores de guardar o conteúdo, havia vários debates individuais. E nesse momento, travou-se uma luta muito grande com a comunidade da internet, que levou para a gente e questionou, e o Marcelo era um cara muito ativo nessa época, o Intervozes teve uma atuação forte naquele momento, que trouxe para o Congresso, que alertar os deputados na época, foi mais na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, para que a gente pudesse discutir como um todo. O governo federal, através do ministro na época da Justiça, foi da Justiça? Foi. Da Justiça, puxou para ele um debate e que colocou uma consulta pública lançada no Rio de Janeiro, se não me engano, na GV lá, onde com o Paulinho, com o deputado Paulo Teixeira, começou a se debater um pouco mais e transformar umas lutas que eram pontuais, substituir por um marco civil que tivesse garantindo a visão, o todo. E foi restrito de maneira muito bem feita pelo Ministério naquela época, esses 3 pontos que o Molon colocou. E eu fico muito feliz, Marcelo. O Marcelo Branco colocou a história da política nacional, que em várias coisas tem o partido de oposição ou de governo, em cada estado o seu, mas dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, no Congresso Nacional, eu estou lá há 16 anos. Isso nunca existiu. Lá nós sempre pensamos no país, criamos um grande marco regulatório para ciência e tecnologia, desde investimento, criamos marco para fabricantes de hardware, software, desenvolvimentos, bolsistas. Foi criado um marco muito grande. E foi lá que foi feito um acordo para que não se votasse nenhuma dessas leis, inclusive 2 de minha, um era o relator e outra era o autor, para que segurasse tudo isso e avançasse com o marco regulatório, que trouxesse esse debate que está sendo consolidado aqui hoje. Eu fico muito feliz, Veridiana, de ver como a gente avançou, né? E liderado pelo Molon nesse debate, que você fez de forma brilhante, Molon, você permitiu que as pessoas fossem participando, ouvindo, e hoje é muito pouco o que nós estamos falando. O consenso da própria neutralidade. Lá atrás havia um medo enorme, a neutralidade vai evitar os investimentos, vai dificultar o conceito da universalização do acesso, nada disso. Tudo isso hoje é superado. Está se discutindo apenas o que é tecnicamente necessário para assegurar o bom funcionamento. Então a ideia do que se quer, que é o que tem que estar num projeto de lei, está maduro para rapidamente ser votado e deixar que algumas dessas coisas possam eventualmente depois serem ajustados, mas assegurando os direitos que já estão garantidos no projeto de lei que você conduziu de maneira muito bem feita. A parte da privacidade, né, que a gente está discutindo do usuário, essa eu defendo há muitos anos. E eu quero dizer que fico muito feliz de ver que a gente caminhou para a mesma coisa, porque a preocupação não é a obrigação das pessoas guardarem isso, é quem é que teria o poder de guardar as nossas vidas lá dentro e por quanto tempo. Porque se você não regulamentar isso, as pessoas, qualquer um, começam a guardar,
dizendo que o objetivo é proteger a lei, a privacidade, e isso se transforma num grande negócio de informações. As pessoas começam a usar a nossa vida, levantar o nosso cartão de crédito, o que você compra, o que você não compra, você começa a receber dados de que totalmente violam a privacidade, confundindo o que é a privacidade com o que é o necessário, o mínimo necessário, para que realmente possa garantir a segurança do uso da rede. Isso também foi concluído muito bom, e eu acho que rapidamente tem que ser implementado e regulamentado no Brasil. A parte de liberdade de expressão, eu acho que ela sempre foi uma reivindicação, não só dos grandes como dos pequenos provedores, ou das pessoas que têm o seu blog, para ser protegido, para ter o direito dele poder se manifestar sem ser questionado, e para que ninguém que esteja hospedando aquele seu patrimônio, que é o seu sistema de comunicação, não possa ser vetado por iniciativa de qualquer rede ou qualquer coisa, decisão política, seja política partidária ou comercial ou de qualquer coisa. Isso tudo está amadurecido. É por isso que vem as pessoas do mundo inteiro reconhecer que o Brasil construiu o seu marco. Isso é o que o Molon começou falando aqui. É a importância da participação, do debate, da democracia participativa realmente para chegar onde nós chegamos. Quem lembrasse dos debates que nós tínhamos no começo disso há uns 6, 8 anos, era muito diferente do que nós estamos ouvindo aqui. Agora é o momento de participar, concluir, aprovar o projeto de lei, regulamentar e implementar. O Brasil amadureceu, criou uma grande infraestrutura, desde a parte de internet pelo DEME, de todos os que nós temos, mas mais do que isso, ela criou muita comunidade que sabe defender o direito do usuário, que o Marcelo brigou, que não está sendo ainda suficientemente defendido pela Anatel. É uma questão de conversar, tenho certeza que a Anatel está focado nisso, tem gente para isso, o Paulo pode ser um interlocutor, a gente pode ajudar, mas eu tenho certeza que o Brasil avançou muito. Eu quero dar os parabéns a todos aqueles que participaram, que estão participando, e dizer que agora é hora de concluir rapidamente, aprovar e implementar, porque o Brasil hoje é uma referência, mas se a gente não colocar em prática, nós vamos rapidamente ser ultrapassados e os outros ainda vão se beneficiar da ideia e do trabalho que os brasileiros tiveram. Parabéns, boa sorte a todos aqueles que participaram desse processo. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo, de estar aqui com vocês hoje. Vendo esses três representantes do Poder Legislativo, o Semeghini, o Paulo Teixeira, o Molon, a gente fica otimista, no momento não tão otimista assim, vendo que tem pessoas realmente interessadas nas coisas, nas causas grandes, independente de miudezas específicas do momento. Então, a gente tem sorte de ter convivido com esse pessoal e ter, na mesma linha de frente aí, trabalhando para o bem geral, acima de interesses mesquinhos específicos. Então, para mim é uma grande alegria e uma honra estar junto com essa mesa aí, com esses representantes. Eu vou chamar o Virgílio de Almeida, é um acadêmico respeitado e secretário da CEPIM, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, e é coordenador do CGI desde que assumiu a CEPIM. Coordenador do CGI é uma posição importante, porque o CGI, junto com o governo federal, junto com a ANCA, realizou ano passado, entre outras coisas, um encontro que marcou a internet mundial, que foi o Net Mundial. Foi um encontro multissetorial com uma característica da internet, e essa é uma característica que vai sendo digerida e entendida pela comunidade sempre, né? Essa característica multissetorial dela. E esse foi a primeira reunião realmente multissetorial que gerou um documento de finalização, na verdade um conjunto de 2 documentos. Um que seria a ambição de expandir o Marco Civil para os países em geral, quer dizer, o Marco Civil lido de uma forma universal, evidentemente vai ter que ser menos específico do que o nosso, e um outro que aponta o caminho da rota, quer dizer, para onde vai o futuro da internet. Então, eu vou pedir ao Virgílio que venha nos brindar aí com as suas considerações. Obrigado. Muito obrigado, Dêmio. Boa tarde a todos aqui, e aproveito para cumprimentar os ilustres colegas aqui de
desta mesa, né, que construíram o Marco Civil. Eu gostaria de fazer 3 considerações para, pelo menos aqui, finalizar parte do debate. O primeiro deles é o seguinte: o Marco Civil tem 9 meses, 10 meses quase, que a lei foi sancionada pela Presidente da República, aqui em São Paulo, em abril do ano passado. E os efeitos práticos, os efeitos reais do Marco Civil já podem ser e são vistos e reconhecidos pela população. Recentemente, os jornais noticiaram que uma empresa dessas globais da internet passou a cumprir uma ordem judicial de entregar certos dados que antes não fazia porque não havia uma legislação brasileira. Isso foi um marco importante. Segundo, é uma observação que a gente, olhando os jornais, os noticiários, observa-se que no resto do mundo, na Europa, na Ásia, há uma constante redução dos direitos humanos na internet. Isso tem ocorrido em vários países. E no Brasil, essa preocupação não existe porque ela é garantida pelo livre fluxo de informação, o acesso às informações, a neutralidade de rede, são garantidas por uma legislação aprovada pelo Congresso. Então, esses são efeitos práticos que aqui no Brasil a gente tem a tranquilidade de saber que isso vai continuar sendo assim por causa do Marco Civil. E o Marco Civil tem, como foi falado aqui, ele tem esse reconhecimento internacional imenso. Mas por que o Marco Civil tem esse reconhecimento internacional? Por 2 razões, basicamente. Pela forma com que ele foi construído e pelo conteúdo, pela concretude de suas propostas. No que se refere à forma da construção do Marco Civil, a forma participativa, desde a proposição, a aprovação no Congresso e agora na regulamentação, houve essa característica comum que é a participação da sociedade. Então, essa forma é inovadora, principalmente porque ela própria se utilizou da internet para ampliar essas contribuições de qualquer segmento e de todos os segmentos no país. Então, o primeiro ponto que caracteriza a inovação do Marco Civil é a forma. O segundo é o conteúdo. O Marco Civil é uma lei que todo mundo entende. É interessante ver que no Brasil o tema neutralidade é tema de conversa em bares, conversa entre amigos. Então, a compreensão do que é a lei do Marco Civil é importante. Isso deve-se ao texto claro, preciso, que foi elaborado aqui pela relatoria do deputado Molon e com todas as participações do Congresso. Então, nós temos uma lei que é exemplar internacionalmente e que tem 2 características chaves, feito eu disse, a forma e o conteúdo. E agora nós temos um novo desafio, que é trabalharmos para regulamentar, para implementar essa lei. E aí vem as preocupações. Feito o ditado popular, né, que o diabo está nos detalhes, os detalhes são associados a essa implementação. Então é importante, primeiro, que haja uma participação ampla, está ali a forma de se participar da consulta pública conduzida e liderada pelo Ministério da Justiça, mas é importante, já foi mencionado por outros aqui antes de mim, não esquecermos o espírito da lei. A lei é um texto que não é datado, é um texto conceitual, é um texto principiológico que deve ser mantido. Os detalhes não devem atrapalhar essa limpeza e essa clareza que a lei tem. Portanto, assim, se eu posso deixar uma mensagem aqui para finalizar, estimular a participação de todos os setores nesse processo de consulta, mas lembrar o espírito da lei, que ela deve ser duradoura e ela tem todas as condições de manter isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante e que eu, mais uma vez, gostaria de dar os parabéns a todos que estão aqui, que participaram ativamente, como vocês também, na construção desse marco, que é um marco no sentido também, no sentido mais amplo da palavra, é um marco na legislação brasileira e que permite que o Brasil cresça nesse setor, nesse mundo digital e atraia empresas e garanta aos cidadãos seus direitos. Muito obrigado.
Obrigado, Virgílio. Nós estamos chegando ao final desse painel. Eu acho que o Marco Civil é uma lei grande, né? Eu vou lembrar uma frase do Chesterton, de 100 anos atrás, dizendo o seguinte: se você vai contra ou você derruba uma lei grande, você não consegue nem mais liberdade, nem mesmo anarquia. Você consegue uma coleção de leis pequenas. Então, nós não queremos uma coleção de leis pequenas, nós queremos a lei grande, que é o Marco Civil. Como falou o Virgílio, é principiológico, não é mesquinho, não é voltado a interesses específicos, é conceitual, e a ideia é que pode ser aperfeiçoado, evidente, tudo pode ser aperfeiçoado. Não esqueçamos o que é a sua essência, o seu cerne. O importante é que no aperfeiçoamento a gente não destrua o pilar dele, o eixo dele, que eu acho que foi construído de uma forma única. E estava comentando com o Marcelo, eu acho que ele mostra um futuro que de alguma forma a internet apontou, e que as coisas não serão mais como eram. A internet não tem fronteira, a internet deu voz a todos, a internet permitiu livre associação e ela veio para ficar. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Eu acho que não vamos ter mais tempo para intervenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta urgencial aí, vamos lá. Ô Deni, mas nem para deixar ela dar o livro, tadinha, ela trouxe um livro para poder entregar para uma pergunta aqui. Pô. Então, uma pergunta, vai ganhar um livro aqui, se tiver uma pergunta que preste. Se não prestar, não ganha o livro. Primeiramente, boa tarde aos senhores. Meu nome é Rafael, sou estudante. E muito se fala, os senhores falaram sobre trazer empresas, começar uma produção tecnológica no Brasil, mas hoje em dia no Brasil é mais de 20% mais caro uma produção aqui do que nos Estados Unidos. Nós temos uma grande defasagem em educação. Tem muitos estados, até no Sudeste, regiões de estados no Sudeste, no Nordeste, que tem um IDH pior do que muitos países na África. Nós temos cortes gigantescos na educação. Eu não acredito em cortes em ciência, tecnologia e desenvolvimento para investimentos em educação, por exemplo. Porque eu acho que quando você investe em ciência e tecnologia, você está imediatamente investindo em conhecimento acadêmico, educação e crescimento econômico. E eu acredito que os 8 mil campuseiros que estão aqui comigo concordam com isso. Eu acredito que aí nós temos que ter uma reforma tributária. Nós temos, por exemplo, o iPhone mais caro do mundo. Nós temos também o pior e mais caro serviço de internet e telefonia do mundo. O nosso ministro de Ciência e Tecnologia é um sujeito que declaradamente é contrário a qualquer inovação científica que tire o emprego das pessoas. Para nós sermos um país moderno, para nós sermos a pátria educadora que tanto se fala, nós precisamos de educação e investimento em ciência e tecnologia. É o que falta. O que os senhores, vou abrir para todo mundo, o que os senhores acham disso e como os senhores veem o caminho para remediar esses problemas? Como os senhores veem o futuro tecnológico do Brasil? Obrigado. Bom, foi uma declaração e uma pequena pergunta. Talvez Virgílio quer dar uma resposta aí da ciência e tecnologia? Não sei se funciona esse negócio aí. Primeiro eu quero dizer que o ministro de Ciência e Tecnologia está comprometido com a evolução do Brasil digital. Essa é uma das determinações do ministro, de nós criarmos as condições para a construção do Brasil digital. Do ponto de vista de ações concretas, nós temos hoje investimentos que são oriundos da lei de informática, que permitem que as empresas que produzem no Brasil tenham investimento nas universidades, nos institutos de pesquisa. Para se ter uma ideia dessa quantia, em 2013, as empresas investiram 1,5 bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento. Segundo, o Ministério criou incentivos à produção de tecnologia nacional. Criou um procedimento chamado Certificado de Tecnologia Nacional de Software, que dá àquelas empresas que construíram a inteligência do software aqui no Brasil a margem de preferência nas compras públicas. Então, tem sim um viés tecnológico de fazer com que o país seja parceiro dessas grandes empresas internacionais, mas que não só em termos de mercado, mas seja parceiro em termos intelectuais. Nós queremos gerar e criar tecnologia no Brasil. Muito obrigado. Pessoal,
não vai dar mais, o tempo foi, estou aproveitando a dica do Paulo Teixeira para convidar todo mundo, 14h30, Palco Terra, painel sobre direito autoral, participantes Paulo Teixeira, a Viridiana, Jorge Stolf e outros, nas 14h30 então, Palco Terra, bom almoço a todos e estamos disponíveis para conversa aí, fora de cena aí. Obrigado. Posso fazer uma foto?